Amigos, eu sou o Solomar Rockenbach e apresento o programa Uma Janela para a Cidade. E hoje os nossos entrevistados serão Neivo Beraldin, superintendente do Ministério do Trabalho no Paraná, que irá discorrer sobre a qualificação dos nossos trabalhadores. E também as modalidades de rescisão contratual com o Dr. Rômulo Ferreira da Silva, que é um especialista nessa área. Voltamos a seguir. Hoje estamos aqui para apresentar a vocês as modalidades de rescisão de contrato de trabalho. Iremos entrevistar o Dr. Rômulo Ferreira da Silva, que é especialista no assunto e é o nosso parceiro do programa Uma Janela para a Cidade. Dr. Rômulo, seja bem-vindo mais uma vez. Eu gostaria que o senhor comentasse quais as modalidades de rescisão de contrato que existe junto aos nossos trabalhadores. Olá, Solomar, telespectadores. É um prazer novamente estar aqui, poder contribuir para que esse programa seja um canal de informação ao cidadão, à população em geral e principalmente aos nossos trabalhadores. Bom, Solomar, numa relação de trabalho é evidente que o trabalhador torna-se a parte hipossuficiente da relação. O que significa isso? O trabalhador é aquela parte que menos tem condições de impor suas vontades ao empregador. O empregador é sempre aquele que detém o poder econômico e submete o trabalhador às condições de trabalho, muitas vezes condições que não estão previstas na nossa lei e que vão em desacordo com as regras constituídas na CLT. Hoje, como você bem comentou, nós vamos conversar a respeito das modalidades da rescisão de contrato de trabalho. Nós temos 3 modalidades específicas. O pedido de demissão do trabalhador, quando o trabalhador pede demissão das suas atividades. Temos a dispensa por parte do empregador sem justa causa, ou seja, sem motivo nenhum. E também temos a dispensa por justa causa. Então, em síntese, são essas as 3 modalidades de rescisão de contrato de trabalho. Doutor, eu gostaria que o senhor comentasse o que significa uma demissão motivada por justa causa. E, bom, essa realmente é uma situação anômala no contrato de trabalho. É uma situação em que o trabalhador ele infringe determinados critérios do contrato de trabalho. O artigo 482 da CLT enumera quais são os motivos em que o empregador pode dispensar o trabalhador por justa causa. Ou seja, a demissão por justa causa sempre, obrigatoriamente, tem que ser motivada. Ou seja, o empregador tem que motivar a decisão, dar um motivo. Por exemplo, desídia, preguiça, ofender o empregador, furtar bens da empresa, falta contumaz no serviço. A demissão por justa causa é muito prejudicial ao trabalhador. Por quê? Porque na demissão por justa causa, o trabalhador somente vai receber as verbas trabalhistas que estejam vencidas. Ele só vai receber férias se tiver um período de férias vencido. Não tem aviso prévio, não vai receber o 13º salário, não poderá liberar o seu FGTS. Por outro lado, também o empregador não pagará a multa de 40% sobre os depósitos do FGTS, e também não terá direito ao seguro-desemprego. Então, é uma situação muito prejudicial ao trabalhador, a demissão por justa causa, tendo em vista que as verbas trabalhistas que esse empregador irá receber são muito inferiores às outras modalidades da rescisão. Esse tipo de rescisão, como a gente pode interpretar aqui pela explanação do doutor, é mais uma vez o trabalhador pagando sempre de uma forma pesada quando a responsabilidade cai sobre si. O trabalhador que comete alguma infração na empresa que trabalha pode ser demitido por justa causa e vai ser bastante penalizado. Então é interessante que o trabalhador tenha esse conhecimento. Também gostaria, doutor, que o senhor explicasse o que significa uma rescisão indireta do contrato de trabalho. Bem, Solomar, aí nós temos o inverso da situação. Na rescisão indireta, quem não cumpre as obrigações do contrato de trabalho é o empregador. Aí, nesse caso,
é o empregado em que dá a justa causa para o empregador. Em que situações que isso ocorre? Por exemplo, o empregador não paga o salário em dia, atrasa o salário do trabalhador, né, de forma contumaz, mês a mês, um mês paga, outro mês não paga, ou até fica 2, 3 meses sem pagar o salário do trabalhador, muitas vezes, ou até por própria ofensa ao trabalhador. Quando o empregador não está cumprindo suas obrigações de contrato de trabalho, uma obrigação é pagar o salário ao empregado. Se ele não cumpre, aí sim, o empregado pode dar a justa causa no empregador, né? Dar a justa causa e exigir todas as verbas rescisórias que ele tem direito. Férias mais 1/3, 13º salário, FGTS, multa de 40% e também, nesse caso, ele terá direito ao seguro-desemprego. Então, quer dizer, isso é a rescisão indireta é a favor do trabalhador. Só eu faço um porém, Solomar, é bom lembrar aos trabalhadores, aos telespectadores, que a rescisão indireta é um processo judicial. Você entrará com um processo na justiça, provando que o empregador não cumpriu com suas obrigações e o juiz, através de uma sentença, irá condenar o empregador a pagar todas as suas verbas trabalhistas que você tem direito. Doutor Rô, quais os cuidados que os nossos trabalhadores devem ter no momento de uma rescisão contratual de trabalho? Solomar, hoje o trabalhador conta, ainda bem que conta com a assistência do seu sindicato de classe, porque se nós deixássemos o trabalhador à deriva, sem uma assistência de um sindicato, certamente o trabalhador estaria sofrendo inúmeros prejuízos, né? Os cuidados que o trabalhador deve ter é conferir o seu termo de rescisão de contrato de trabalho, consultar o seu sindicato de classe para que esse sindicato emita um parecer sobre sua rescisão de contrato de trabalho, veja se as verbas que ele está recebendo realmente constam, né, desse termo de rescisão, se são essas mesmo, se não está sendo subtraído nenhum direito do trabalhador. Hoje, por lei, é obrigatória a assistência do sindicato do trabalhador na oportunidade da sua rescisão contratual. De que forma? Todos os contratos de trabalho superiores a 12 meses, obrigatoriamente a rescisão do contrato de trabalho dar-se-á no sindicato de classe, ou seja, com assistência do sindicato. Então o sindicato tem a obrigação, tem o dever de zelar pelo interesse do trabalhador, né? Todos os sindicatos que eu conheço possuem de profissionais capacitados para analisar a rescisão do trabalhador, né, e emitir o seu parecer. Isso para trabalhadores com prazo de contrato de trabalho superior a 12 meses, superiores a 1 ano. Já para os trabalhadores que possuem contrato de trabalho inferior a 1 ano, aí não é obrigatório a assistência do sindicato de classe. Essa rescisão pode ser feita diretamente na empresa. Mas nada impede que o trabalhador, antes de assinar o termo, peça uma cópia desse termo de rescisão, consulte o seu sindicato, consulte seu advogado de confiança, para que tenha certeza que está recebendo todos os seus direitos trabalhistas. Importante também ressaltar, Solomar, que o trabalhador assinando o termo de rescisão de contrato de trabalho no sindicato ou na própria empresa, ele não está liberando o empregador das suas responsabilidades. Se eventualmente alguma verba trabalhista que o trabalhador tem direito não estiver prevista no termo de contrato, no termo de rescisão de contrato de trabalho, futuramente o trabalhador poderá acionar o seu empregador na Justiça do Trabalho e cobrar isso. Então é importante que os trabalhadores tenham consciência que você assinando o teu termo de rescisão, você não está dando quitação de todo o teu contrato de trabalho. A única coisa que você está dando quitação é que você recebeu X valor, R$1.000, R$2.000, somente aquilo que está previsto no termo, está escrito no termo. Verbas que não estão no termo e que o trabalhador tem direito a receber, o trabalhador não está dando quitação com a assinatura do termo de rescisão. E no caso da rescisão contratual, quanto tempo o empregador tem para realizar esse pagamento ao trabalhador? Muito importante isso, Solomar. A gente tem acompanhado seguidamente os empregadores extrapolando os seus prazos para pagamento aos trabalhadores. Mas temos aí duas situações distintas. Se o trabalhador cumpre aviso prévio, né,
se ele vai cumprir aviso prévio, o empregador tem que pagar as verbas trabalhistas no dia seguinte ao término do cumprimento do aviso prévio. Cumpriu o aviso prévio, terminou o aviso prévio hoje, amanhã o trabalhador tem que receber as verbas rescisórias. Quando o trabalhador é dispensado do cumprimento do aviso prévio, aí, por outro lado, o empregador tem um prazo de 10 dias para pagar as verbas rescisórias. Dispensou hoje, começa a contar do dia da dispensa, se conta o primeiro dia até o 10º dia, o trabalhador tem que pagar as verbas rescisórias. Caso esses prazos não sejam cumpridos, é importante que o trabalhador saiba que ele tem direito ao recebimento de uma multa equivalente a uma remuneração dele. Então é importante atentar para esses prazos. Caso o prazo não seja cumprido, tanto do cumprimento do aviso quanto do pagamento, é importante que o trabalhador possa consultar um advogado, até seu próprio sindicato, e acione a empresa na justiça, porque ela descumprindo este prazo, ela tem que pagar uma multa equivalente a uma remuneração do trabalhador. Agradecemos ao Dr. Romulo pela sua participação e seus esclarecimentos. E qualquer dúvida que você venha a ter, você entre em contato conosco através do e-mail umajanelapracidade@gmail.com, que estaremos respondendo qualquer que for o assunto de sua necessidade, de seu interesse. Obrigado, Dr. Romulo. Obrigado, Solomar, pela oportunidade e estamos à disposição. Okay. Olá, amigos. Dando continuidade ao nosso programa, hoje vamos entrevistar o ex-deputado e superintendente do Ministério do Trabalho no Paraná, Neivo Beraldin. Seja bem-vindo ao programa Uma Janela para a Cidade, Neivo. E nós vamos aqui explorar um pouco da sua experiência, sua bagagem como político que você é, e perguntando quantos mandatos você foi deputado, Neivo? Fui 6 vezes deputado estadual e ainda comecei minha vida pública como vereador de Curitiba. Poxa, com todo esse tempo de mandato no Legislativo, Neivo, qual é a sua aposentadoria por ter exercido esses cargos? Você já vem pegando pesado. É importante, a população quer saber. Pois é. A veja é o seguinte, eu não tenho efetivamente nenhum centavo de aposentadoria. Poderia tê-lo, mas eu abri mão desse direito porque, embora na época fosse legal, eu considerei imoral. Inclusive, ajudei a extinguir a aposentadoria dos deputados estaduais do Paraná. Hoje, graças a Deus, esse instituto, desde 1992, não existe mais. Importante. Você sabia disso? Eu não sabia. E eu acho que você está de parabéns, né, porque é uma atitude realmente de imoralidade daqueles que são os nossos legisladores, que são os nossos representantes nos governos municipais, estaduais e federais. Neivo, outro assunto que a gente ouve muito falar e gostaria que você externasse, porque você como legislador trabalhou muito em cima disso, o que é o ICMS, Neivo, e o que é o ICMS ecológico? O ICMS é um imposto sobre circulação de mercadorias e serviços no estado do Paraná. É um tributo que cabe ao Estado, ao legislador estadual, disciplinar a destinação desses recursos. Então, no Paraná é assim, 75% fica para o governo do Estado e 25% forma um bolo, e esse bolo é cortado por fatia pelos municípios do Paraná. Então, tem alguns critérios para que eu cortar uma fatia maior ou menor. A importância populacional do município, a importância territorial do município, a importância industrial do município, a importância agrícola do município. Assim se dividiu os 25%. E eu coloquei 5% para quem preserva o meio ambiente, 2,5% para quem preserva manancial de abastecimento público e 2,5% para quem preserva as áreas verdes. Eu vou citar para você 2 municípios que sintetizam os municípios do Paraná. Em termos de área verde, Guaraxaba, que tem 93% do seu território coberto por áreas de preservação ambiental, e lá tem suas ilhas, tem as suas necessidades. O município, antes da lei de ICMS ecológico, recebia R$20 mil por mês de ICMS, porque não tem geração de emprego, não tem um grande número de população, não tem área territorial enorme, não tem área industrial, mas tem as ilhas que precisam de levar remédio, precisa ter
uma atenção. Então hoje o município recebe R$550 mil por mês de ICMS. Então 500 mil reais por mês o ICMS ecológico para atender e para dar a sustentabilidade social, ecológica e econômica ao município de Guaraqueçaba. Como Piraquara, onde vem a água que nós bebemos, 70% da água que bebemos em Curitiba e a região vem de Piraquara. Então, se o município tem que cuidar dos mananciais, ele tem que receber uma compensação financeira. Essa compensação financeira que eu criei através do ICMS ecológico. E veja como deu certo. Quando eu criei a lei, ela atendia apenas 40 municípios. Hoje, foram criadas 550 novas áreas ecológicas no estado do Paraná e hoje são 240 municípios contemplados, aumentando em 160% as nossas áreas verdes no estado do Paraná e 16 estados do Brasil copiaram a nossa lei e, segundo o IBGE, é a lei que mais investe em meio ambiente do país. Que bom que a gente ouça de um ex-deputado que tem projetos que estão em plena vigência e contribuindo com o povo de nosso país, de nosso estado. Acredito, Neivo, que deveria de ser estendido projetos dessa magnitude para todo o Brasil, porque preservar a ecologia, preservar a água é o futuro dos nossos filhos e dos nossos netos. Hoje, como superintendente do Ministério do Trabalho no Paraná, Neivo, o que vem sendo feito pela valorização dos trabalhadores? Bom, o Ministério do Trabalho e Emprego do Brasil tem 80 anos de tradição, né? Então, os trabalhadores, eles estão atendidos, lá é a casa do trabalhador. Afinal, a carteira de trabalho do trabalhador é lá que ele tem que buscar. O seguro-desemprego do trabalhador é lá que ele vai buscar. As relações do trabalho é lá que o trabalhador vai ter as suas, quando tem alguma divergência com o patrão empregado, a mediação é lá que ele vai se dirigir. A segurança e a saúde do trabalhador é a nossa fiscalização do Ministério do Trabalho e Emprego, que está no dia a dia visitando todos os segmentos da nossa sociedade paranaense, a fim de evitar a segurança enfim, evitar e inibir a possibilidade de acidentes no trabalho. Então, o Ministério do Trabalho e Emprego é um ministério muito importante para o trabalhador. Lá nós estamos liberando recurso através do Pronatec e da Plantec e outros programas para a qualificação dos nossos trabalhadores. Nós sabemos que nós vivemos num mundo globalizado. E o mundo globalizado está a exigir qualificação profissional, porque nós temos que produzir o quê? Qualidade e preço. Caso contrário, a China vai nos mandar o produto aqui e nós vamos perder a possibilidade de agregar valor na nossa matéria-prima, sobretudo quando se trata da agroindústria. Neivo, aproveitando também, já que você está no Ministério do Trabalho, contribuindo com o seu conhecimento e desempenhando o seu trabalho em prol dos trabalhadores, na sua opinião, o que deveria de avançar, o que você entende que está faltando ainda dentro do Ministério para melhor contribuir com o trabalhador em geral? Olha, o que precisa, na verdade, é transformar a sociedade como um todo um fiscal, né? Você sabe que existem tantas falhas dentro da nossa sociedade que não é também o Ministério do Trabalho, nem a Polícia Federal, nem os órgãos fiscalizadores que vão resolver todos os problemas da sociedade. Nós precisamos chamar a população para que cada um seja seu autofiscal e para que cada um seja um fiscal da sua coletividade. Nós temos que chamar a população para a participação da vida comunitária. Não só, por exemplo, a população no dia da eleição ir lá eleger o seu representante. Mas é preciso, antes desse ato, que ela conheça com quem é que ela vai votar. Você tem ficha limpa, você tem história, você tem conhecimento, você tem boa intenção, você tem vocação. E depois da votação, também acompanhar o processo. Porque hoje nós estamos vivendo um momento que a população está descrente com toda a razão, mas também é preciso chamar a atenção. Nós temos que participar, aquilo que eu já disse.
Agora, hoje, dos 3 poderes, nós contamos muito com o Poder Executivo mandando demais. Nós precisamos fazer com que o Poder Legislativo, que é o poder que representa a população, seja mais forte, seja mais independente e que ele não seja simplesmente a base do governo. O deputado não pode se eleger com o voto do povo e depois tornar-se o voto do governador. Muito importante levar essa informação a você, porque a sua participação no processo político com certeza irá mudar. Acompanhar os seus legisladores, acompanhar os seus governantes é uma necessidade que urge da maior emergência. Por isso, você, cidadão, participe com a sua fiscalização. Perguntando também, Ney, existe recurso no Ministério do Trabalho para essa qualificação dos trabalhadores? Sim, existe recurso. Nós temos parceria com a Secretaria de Estado do Trabalho e Emprego, nós temos parceria com municípios do Paraná, nós temos parceria com o governo do estado, nós temos parceria com o Sistema S e nós estamos não só repassando recursos através do CODEFAT, mas também não é só repassar recursos, é fiscalizar a boa aplicação dos recursos. Nós estamos constatando na sociedade uma dificuldade enorme de qualificação das pessoas. As pessoas até vão, se inscrevem, não pagam nada, começa uma sala com 100 pessoas e termina com 5. Então, parece que as pessoas não estão querendo também concluir o seu curso. Mais uma vez eu repito, nós estamos vivendo num mundo globalizado e nós estamos assistindo a China e outros países produzindo demais. Nós precisamos transformar a nossa matéria-prima não simplesmente em produto que vá gerar renda e emprego lá fora, mas que ela gere renda e emprego aqui dentro. Então, para isso nós temos que qualificar as pessoas, nós precisamos mão de obra qualificada, porque nós temos que competir com esse mundo globalizado. E como o trabalhador pode usufruir desses benefícios, dessa qualificação? E onde ele deve procurar? Olha, ele é mais que noticiado em todos os lugares. Sistema S, por exemplo. Sistema S você quer ser um cozinheiro? Você vai no Senac e você já tem lá a sua possibilidade. Você quer se qualificar para a indústria? Você pode procurar a FIEP, que eles estão credenciados para isso. Você quer fazer cursos com a Secretaria do Estado do Trabalho e Emprego? Você também tem. Você quer se qualificar no município? Também você tem, porque nós temos parceria com todos os municípios. Então o trabalhador, francamente, ele não tem dificuldade nenhuma de encontrar o caminho, desde que ele queira se qualificar. Analise como as oportunidades existem para que você venha ampliar o seu conhecimento, se qualificar como trabalhador, que hoje o Brasil necessita de trabalhador qualificado, para que você possa continuar evoluindo e chegarmos ao primeiro mundo onde nós já deveríamos estar. Se os nossos governantes tivessem a preocupação que hoje vem ocorrendo em levar esse conhecimento aos nossos trabalhadores, o país seria outro. É importante também que a nossa população tenhamos esse empenho em nos preparar para desempenhar e competir, conforme o próprio superintendente falou, a sobressair sobre os produtos que vêm de fora, porque a China produz em quantidade estupenda que pode tapar o nosso mercado se nós não estivermos preparados. Neivo, e o Sistema S é importante, é Senai, Senac, SESI, que todos eles prestam uma parceria com o governo na formação. Eu gostaria de, antes de nós irmos para as perguntas finais, Neivo, que você fale, isso tem custo ao trabalhador? Não tem custo nenhum. Ao contrário, ainda paga a passagem, ainda se paga ainda uma mensalidade ainda. E digo mais, a qualificação, ela melhora a renda. Porque o pai de família que tem um curso de torneiro mecânico, como tem o Lula, por exemplo, se fosse trabalhar como torneiro mecânico, ele vai ganhar mais se ele tem uma qualificação que seja correspondente à necessidade de informática. Olha o setor, esse setor, o que tem de demanda de mão de obra, o que nós estamos precisando, o que o mercado está precisando, como um todo, olhando como um todo, o mercado está precisando de mão de obra, está precisando de trabalhador. Agora, trabalhador com qualificação. Sabe por quê? Porque tem que fazer bem feito o que faz.
Porque se não fizer bem feito o que faz aqui, com qualificação, não entra no mercado externo, você não consegue vender, é devolvido, você manda, exporta para o Porto de Paranaguá, lá para o Japão, para onde for, eles olham a qualidade do produto e dizem assim, não serve, vai de volta. Deste modo, a gente conclama a população, principalmente aos jovens, que procure esses canais de qualificação e aperfeiçoamento profissional, porque é a valorização de todo esse processo como a sua valorização, porque você qualificado, você passa a receber mais e ter melhor qualidade de vida. Neivo, aproveitando a sua presença, eu gostaria de, como legislador que você já foi por 6 mandatos deputado, você foi vereador, você tem uma história política em sua vida, recentemente vem sendo aprovado pelos nossos legisladores a facilidade de criação de novos municípios. Qual a sua posição a respeito desse assunto? Olha, eu, enquanto deputado, lutei para que não fossem criados vários municípios da região metropolitana de Curitiba. Infelizmente, teve um período ali que existiam umas lideranças políticas que criavam o município para uma espécie de curral eleitoral, né? Eu ajudei não dividir Colombo, lutei para não dividir Pinhais e Piraquara, porque veja o absurdo. Piraquara tem a incumbência ecológica, Pinhais tem a indústria. Se Curitiba pode administrar 9 regionais, 2 milhões de habitantes, por que Pinhais e Piraquara não pode ser administrado por uma gestão, uma prefeitura só? Levando em conta que uma gestão, uma administração municipal consome 25% da receita em pagamento de funcionário público, prefeito, vice-prefeito, vereador, secretário. Então nós temos uma mudança aqui na região metropolitana de 1970 para cá, de 12 municípios para 27 municípios. Nós não precisamos mais municípios. Nós precisamos diminuir o número de municípios. Essa lei vem exatamente contramão. O que nós poderíamos imaginar e fazer é ampliar as divisas de Curitiba em relação à região metropolitana. Aí alguém vai me dizer, mas por que eu vou assumir lá a Ferraria, em Campo Largo, vou assumir Campo Magro, Tamandaré, município que precisa de investimento na área da educação, da saúde, da segurança, que vai precisar, por que nós curitibanos vamos ter que assumir isso? Sabe por quê? Porque os nossos problemas metropolitanos não cessam nas divisas. Se nós olharmos de cima, aqui é uma cidade só. E se vem alguém com falta de saúde, educação e tudo isso que eu falei, segurança, todos vêm para Curitiba. É um problema só. Então, nós temos que desenvolver, nós temos que pensar não na Curitiba, mas temos que pensar na grande Curitiba. Pensar sim na Curitiba, mas também pensar na grande Curitiba. Ok, Neivo, eu quero agradecer a sua presença no programa Uma Janela para a Cidade. Estamos sempre à disposição para levar esclarecimento a toda a nossa população, que é necessário que a nossa população seja esclarecida. Secretário, superintendente, já estou colocando como secretário. Superintendente, meu agradecimento, obrigado pela sua presença. Muito obrigado a você. Estamos à disposição. Muito obrigado, boa sorte, muito obrigado pelo convite. No programa de hoje nós apresentamos a vocês as rescisões de contrato de trabalho, as suas formas. E também conversamos com o superintendente do Ministério do Trabalho no Paraná, Neivo Beraldin. Durante a semana vocês terão a oportunidade de acompanhar e qualquer questionamento nos informe através do e-mail umajanelaparacidade@gmail.com. Um abraço.